Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler os versos 12 e 13 e os versos 24 e 25. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Vamos à epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo menção sempre com alegria e súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Duas expressões gostaria desde já destacar aqui. No verso 4, fazendo sempre menção de vós com alegria e súplicas por todos vós. Verso 7, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. E também verso 8, minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, como somos agradecidos por termos Tua santa palavra aberta nas nossas mãos, Senhor. Quanta bondade Tua em ter reservado Tuas palavras escritas até os nossos dias. Pedimos-te, ó bendito Espírito Santo, ilumina a Tua palavra a nós. Traz luz ao nosso entendimento, ao nosso coração, ao nosso espírito, e imprime, Senhor, as Tuas palavras dentro de nós, como foi a Tua promessa na nova aliança. Carecemos delas, Senhor, muito mais do que o alimento. Por isso te pedimos, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Alimenta-nos nessa manhã. Tu és o pão de Deus, pão do céu.
pão da vida. Assim nos confiamos a Ti, todo esse ambiente, que o Senhor promova pelas Tuas mãos um ambiente genuinamente espiritual, no qual o Senhor possa encontrar o Teu caminho na tormenta e na tempestade e falar aos nossos corações. Assim te pedimos, no Teu precioso nome. Amém. Queridos irmãos, meu encargo para essa manhã é falar sobre a importância de relacionamentos e vínculos espirituais e afetivos no corpo de Cristo. Quando nós tivemos o primeiro tempo junto, disse aos irmãos que a carga que o Senhor colocou no meu coração para esses dias, a carga para todos os dias, são encorajamentos para a jornada cristã. E creio que na bondade do Senhor, Ele até aqui tem nos ajudado nisso. E peço ao Senhor que nessa manhã continuemos a ser alentados, encorajados, porque desesperadamente nós carecemos disso. Esse frescor, esse renovo de afetos, de coração, para que nós possamos realmente prosseguir em devoção para com o Senhor. Muitas vezes, outras vezes juntos, já dissemos aos irmãos que é uma convicção tão firme no meu coração, que nós seremos conservados de pé na vinda de nosso Senhor, se realmente nós vivermos uma vida de devoção a Ele. Claro, meus irmãos, o nosso conhecimento da palavra de Deus, ele é simplesmente indispensável. Aqui estão as palavras do nosso Senhor, as palavras de Deus, reservadas para nós, escritas aqui, esse logos precioso, sobre o qual o Espírito Santo opera, é o seu substrato, é a sua substância, através da qual ele opera para trazer a realidade do que aqui está escrito para dentro de nós, ou o que é chamado de a rema, a palavra viva, refalada de Deus. Por que isso? Para cumprir aquela santa promessa de Jeremias 31, que é descrita no livro de Hebreus. Eu imprimirei nos seus corações as minhas leis. E sobre as suas mentes eu as inscreverei. Qual o resultado disso? Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, irmãos, a realidade experimental do aprofundamento dessa aliança com o nosso Deus, o Deus do seu povo e o seu povo com o seu Deus, depende disso que foi dito antes. Não é claro? O imprimir de suas palavras no nosso coração e na nossa mente é a base para que nós, em nossa experiência, saibamos o que significa ser o povo de Deus e o que significa ter a Deus como o nosso Deus. Então, é isso que nós temos diante de nós, essa santa palavra. Na medida que ela vai sendo impressa no nosso coração, o resultado não pode ser outro. Além do bendito conhecimento espiritual que vamos ganhando, né? Crescendo, aí está a oração que acabamos de ler em Filipenses, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, sensibilidade, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, na medida que essas palavras são impressas em nosso coração, sem dúvida, nós vamos avançando no conhecimento espiritual de Deus. O que está imediatamente atrelado ao conhecimento espiritual de Deus? Veja que não diz conhecimento intelectual, porque não se resume ao conhecimento intelectual, embora necessariamente o nosso intelecto está envolvido, e graças ao Senhor por isso. Imagine se não estivesse, né? Então, atrelado a esse conhecimento espiritual, meus irmãos, a par e passo com ele, caminha algo que se chama devoção. Outras vezes também dissemos, depois do apóstolo Paulo escrever pela unção do Espírito Santo essa maravilhosa epístola aos Romanos, podemos assim dizer, para a nota que estamos enfatizando, quanta teologia maravilhosa, quanta revelação de Deus naquela epístola tão didática, a epístola aos Romanos, não é? Paulo não tinha ido ainda a Roma, ele não conhecia aquela assembleia, então ele escreveu de um modo muito livre. Há muito poucas exortações na Epístola aos Romanos. Está lá, mais no final do livro, né? A partir do capítulo 12 em particular.
Até lá, 11 capítulos, Paulo está se dedicando a descortinar qual é o significado do Evangelho, desde a condenação do homem até a glorificação do homem, fazendo de modo tão didático, tão lindo. Olha como ele termina. Final do capítulo 11 de Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro, que perguntas, né? Quem primeiro deu a ele, para que ele lhe tenha que restituir? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E ele põe ali um amém. Ele terminou essa sessão. Aí depois ele vai entrar em questões práticas, né? Romanos 12, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus. O que está acontecendo então no final do capítulo 11? Esse homem de tanta visão e entendimento e conhecimento espirituais, ele termina de descrever o significado do Evangelho, a glória do Evangelho, no livro de Romanos. Ele termina essa descrição de joelhos dobrados, tendo um ó, desde o início, né? Ó profundidade. Ou seja, meus irmãos, qualquer teologia que não nos leve à adoração não nos é útil. A finalidade do conhecimento de Deus é dobrar os nossos joelhos e termos um ó de assombro. Um dos servos de Deus no passado, se não me engano, foi Spurgeon. Ele disse assim: se nós perdermos o senso de assombro foi a palavra que ele usou, diante da majestade e da glória do nosso Senhor, nós perdemos tudo. Para que nós apreciemos João 13 que estudamos, a condescendência do nosso Senhor, nós precisamos ver a sua majestade, certo? Porque qualquer servo humano, e lá havia os designados para isso, eram os escravos. Tomavam a bacia, tomavam a toalha, tomavam a água, iam lá no pé dos convidados, lavavam os pés, isso era a tarefa deles, né? Isso não era considerado nem um pouco digno por ninguém. Era a tarefa dos escravos. Mas quando o nosso Senhor faz isso, o que nós vemos? Nós vemos a sua majestade fazendo isso. Nós só podemos então apreciar e nos aproximar do significado da condescendência. Olha o que significa essa palavra. Descendência, condescendência do nosso Senhor. Se nós vemos quem é que se condescendeu. A sua majestade pessoal. Então, meus irmãos, quando nós abordamos esse tema, a importância de relacionamentos, repetindo, e vínculos espirituais, parece que isso já é claro para todos nós fomos batizados em um só corpo, como já lemos lá em 1 Coríntios 12, 12 e 13, mas também, e talvez nossa ênfase maior nessa última sessão seja vínculos afetivos. Afinal de contas, nós temos vínculos afetivos com o nosso Senhor ou não? Afinal de contas, Ele tem vínculos afetivos conosco ou não? Ou nós temos um Senhor exaltado no trono, que nós, na nossa medida, cada um de nós o vemos, até o adoramos, o reconhecemos, mas Ele lá, nós aqui. Ou temos relacionamentos e vínculos afetivos com o nosso Senhor. Também já citei outras vezes aqui para os irmãos, e vou novamente fazer apenas uma citação. Um servo do Senhor extremamente usado durante o chamado grande despertamento evangélico do século XVIII. Do lado de cá, do avivamento, porque houve o lado de lá, o lado europeu, foi o mesmo avivamento nos dois lados do Atlântico, foi algo extraordinário. Escócia, país de Gales, Inglaterra mesmo, tantos servos do Senhor sendo usados, alguns são pouco conhecidos, e quando se estuda a vida deles é simplesmente espetacular.
E do lado de cá, do Atlântico, Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards era um intelectual. Até hoje, ele é considerado um dos principais filósofos dos Estados Unidos. Considerado por todos críticos, porque ele foi um intelectual, um filósofo. Bom, muito antes disso, ele foi um grande servo do Senhor. E ele tem várias obras. Uma delas é bastante extensa na sua publicação original. E se chama Um Tratado sobre os Afetos Religiosos. Olha o título que ele deu. Quando se olha para esse homem, quando as pessoas olham para esse homem, veem um grande cérebro, certo? Um intelectual. Quando nós, que conhecemos o Senhor como também Ele conheceu, quando nós olhamos para Ele, nós vemos um enorme coração. Afetos espirituais. Ele amou o Senhor. E viveu uma vida devotada ao Senhor. O diário dele foi conhecido após sua partida. Ele tem descrições de algumas das suas experiências de visão da glória do Senhor, experiências diante da contemplação da glória do Senhor que são impressionantes naquele diário. Uma delas, ele já estava bem adoentado, ele sofria de um mal respiratório e estava já em um nível de fibrose pulmonar, já bastante ofegante, e ele usava um cavalo que ele possuía para uma cavalgada no bosque toda manhã, para respirar um ar puro. E ele frequentemente parava num lugar sozinho, sem ninguém, nessa sua cavalgada no bosque, descia do seu cavalo e assentava em um determinado lugar. Então ele vai dizer, agora estou usando as minhas palavras, tenho esse relato por escrito, inclusive, que ele se punha ali em oração, naquele canto. Então, na medida que ele orava, naquele silêncio, contemplando o Senhor, a glória do Senhor ia se abrindo diante dos seus olhos espirituais, pensando no amor do Senhor, pensando na majestade do Senhor, pensando na condescendência do Senhor, o que ele chama de glórias do Evangelho, é o nome que ele usa, as glórias do Evangelho. Então ele diz, enquanto eu meditava nas glórias do Evangelho, eu era tomado de tal forma que eu perdi a noção do tempo. Então a gente vai descrever uma ocasião específica, ele diz assim, pelo que eu posso julgar, eu estive ali em torno de 1 hora. Veja como ele descreve, como se ele tivesse perdido noção do tempo, ali quieto, meditando. E olha como ele termina esse texto, essa experiência, ele diz assim, e então, quando eu fui sair dali, deixar de contemplar a beleza do que eu estava vendo e voltar os meus olhos para as minhas próprias necessidades, parecia-me uma dor que eu não podia suportar. Quais eram as necessidades dele? Sua saúde, já frágil. Vou repetir isso. Tirar os olhos da beleza que eu estou contemplando e voltá-los para mim mesmo e minhas necessidades, me parecia uma dor que eu não podia suportar. Que maravilha, irmãos. Nós fomos chamados, isso está aberto para cada um de nós. O que é que nos impediria de contemplar a beleza do nosso Senhor? O quê? Então que o Senhor continue despertando em nós essa necessidade que temos. Uma restauração, é aí que temos que começar, não é? De vínculos. Vínculos espirituais e afetivos com Ele, com o nosso Senhor. Para que então o reflexo disso seja vínculos. Vínculo é uma palavra tão forte, nós vamos examiná-la. Nós vamos ao livro de Efésios daqui a pouco. E nós vamos ver como esse grande apóstolo do Senhor, o Paulo, como ele enfatizou a importância de vínculos no corpo de Cristo. Ele era um homem extremamente vinculado com aqueles que cooperavam com ele, com as igrejas. Quando ele fala sobre suas lutas, lá escrevendo em 2 Coríntios, escrevendo aos Coríntios, a segunda epístola, no capítulo 11, ele diz assim, me suportem na minha loucura, porque eu nunca deveria ter feito ou fazer o que eu vou fazer. Eu nunca deveria ter feito o que eu vou fazer. Mas por causa da fraqueza da carne de vocês,
que estão sendo enganados, que estão sendo iludidos, que estão ouvindo falsos apóstolos. Eu já disse para vocês que até Satanás se transforma em anjo de luz, para, se possível, enganar os eleitos. E vocês estão sendo seduzidos. Então eu vou cometer uma loucura no que eu vou fazer e vou dizer algo para vocês. Em nada eu fui inferior a esses tais apóstolos. Ele vai começar a escrever o seu currículo. Eu fui fustigado com varas por causa do nome do Senhor. Eles foram, eu fui. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, 195 chibatadas. 3 vezes eu fui fustigado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, muitas vezes. Em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo de salteadores. Em perigos entre patrícios e entre estrangeiros. E o que pesa sobre mim diariamente, olha isso, e o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Preocupação com todas as igrejas. Quem há que se escandalize que eu não me inflame? Meus amados irmãos, nós somos humilhados diante dessas palavras, não somos? Nós temos preocupação com o ambiente, a congregação, a assembleia onde nós nos reunimos. Nós temos preocupação com outras assembleias. Se alguém se escandaliza, nós nos inflamamos? Ou para nós tanto faz? Paulo era um homem extremamente vinculado, espiritualmente e afetivamente. Ontem nós estávamos numa mesa de conversa, após o almoço, com alguns queridos irmãos, e um deles disse assim: eu tenho servido ao Senhor na sua casa por 20 anos, algo próximo disso. E tinha irmãos que, no contexto onde ele vivia, estavam mais avantajados que eu, eram mais velhos que eu, mais experientes que eu. Mas uma dor que eu trago em mim é que nunca fui cuidado no coração, afetivamente, por nenhum deles. Então o que havia ali era um vínculo de obra só. Vínculo de obra. Vínculo de serviço. Meus amados irmãos, o Senhor nunca desejou que as coisas fossem assim. Nunca. Se não há vínculos verdadeiros, vínculos espirituais, vínculos afetivos, não há como a obra do Senhor progredir. Não há. E te digo o motivo. O motivo é que o coração do nosso Senhor, se o coração dele não estiver na sua obra, não tem nada nessa obra. Agora, se o coração dele estiver nessa obra, então nós sabemos como é o coração dele. Já falamos sobre isso em outras sessões. Entranhados afetos. Não é isso que nós vimos? Filipenses capítulo 2, o cântico de Zacarias em Lucas capítulo 1. Graças, vamos relembrar o que Zacarias disse naquele maravilhoso cântico, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, que é por causa dessa entranhável, essa visceral misericórdia, que nos visitará o sol nascente das alturas, que é o nosso Senhor Jesus. Este é o coração de Deus. Se esse coração de Deus não está em nós, e não está no nosso envolvimento na obra do Senhor, o Senhor não está ali. São vínculos de obra, são vínculos de serviço, meus amados irmãos. E esse não é o caminho do Senhor. Então que o Senhor nos ajude a orar sobre isso. Agora, será que isso é só uma exortação? Eu creio que não. Creio que isso é um grande encorajamento. Por quê? Porque mora em nós o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus Cristo é que comunica a nós os entranhados afetos de Jesus Cristo. Você não viu o texto que nós lemos aqui de Paulo? Filipenses 1? Os 3 versículos que destacamos? Você quer olhar para ele de novo? Vamos lá? Filipenses 1. Verso 3. Dou graças a meu Deus por
tudo que recorda. Cada versículo, irmão, se formos ir devagar aqui, vamos gastar o resto da manhã. Porque cada versículo ele vai mostrar essas entranhas. O que você acha desse primeiro aí, verso 3? Eu me recordo. Onde há amor, há memória. Onde há amor, há memória. Eu me recordo com gratidão ao Senhor. Eu me lembro, né? Com gratidão ao Senhor de tudo. Tudo que eu recordo de vós. Quando o apóstolo João escreveu o seu evangelho, creio que você já sabe disso, em torno de 60 anos após a ascensão do nosso Senhor Jesus. Ele escreve aquele evangelho de tal forma, temos falado bastante sobre esse evangelho, né? Capítulo 13, capítulo 17. Ele escreve esse evangelho após a ascensão do Senhor, de uma tal maneira que críticos, e vários, especialmente durante o século XIX em diante, com a ascensão do movimento liberal, liberalismo teológico, a questionar a autoria de João para esse evangelho. Sabe por quê? Porque João era um pescador, um homem simples. E escreve esse evangelho de modo erudito, com frases, irmãos, que dizem tudo. Então os críticos começam a pensar, mas como pode? Quando ele vai descrever, por exemplo, no capítulo 10, uma passagem da vida do Senhor que ele lembra, depois de 60 anos, ele vai dizer assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Então, primeiro, ele lembra qual era o tempo. Estava celebrando essa festa. E Jesus passeava no pórtico chamado de Salomão. Ele lembra onde que Jesus estava passeando. E ele põe outro ponto. E ele diz assim: e era inverno. E ele também se lembra da estação do ano. Onde há amor, há memória. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Filipenses 1:3. Fazendo sempre menção de vós nas minhas orações. Vínculos espirituais e afetivos. Aí ele continua assim, veja. Não apenas fazendo menção, né? Fazendo menção com alegria. Mais à frente ele vai dizer, verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração. E olha, ele diz, vos trago no coração, seja nas minhas algemas. Alguém algemado injustamente, simplesmente por causa do seu amor e do seu testemunho do Senhor, teria todos os motivos para voltar seus olhos para si mesmo. Olha onde eu estou, o que está acontecendo comigo, quem sabe onde está Deus? Não foi Ele que me separou para proclamar o Evangelho aos gentios? O que está acontecendo? Será que é o inimigo que está me jogando para dentro das celas e me algemando? E os olhos voltados para dentro de si. Mas ele tem os seus olhos voltados para fora de si. E onde ele estava mesmo quando escreveu essa epístola aos Filipenses? Na prisão domiciliar em Roma. Preso. E escoltado por 4 guardas normalmente, que se revezavam, vigiando esse homem perigoso, que se chamava Paulo. Agora, eles só puderam vigiar o exterior. Ninguém podia vigiar o espírito dele. Porque enquanto ele era vigiado, ele escrevia as mais elevadas cartas do Novo Testamento. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Seu espírito estava nas alturas mais elevadas e o seu corpo estava preso. E a última frase que destacamos aí, tão linda também, o verso 8. Minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Nós já vamos deixar essa epístola por esse momento, mas antes vamos fazer uma coisa. Qual é a palavra traduzida como saudade que está aí?
Você sabe que essa palavra é exclusiva do vocabulário português, não sabe? Em inglês você tem o I miss you, I long you, não é? Por exemplo, que não tem um entendimento da palavra saudade, como nós temos. Fala de sentir falta de alguém, não é? De estar carente de alguém. Claro que transmite esse sentido, mas saudade é muito mais. Saudade é um anseio pela presença de alguém que não está mais, né? Saudade, uma linda palavra que nós temos só na nossa língua. E ela foi colocada aqui, na nossa tradução em português. Mas qual é o termo original? O termo original comunica aquela mesma ideia, basicamente, do inglês. A ideia do sentir falta de, ou ansiar por também, no caso do I long you, né? Ou I long after you. Então, esse sentido. Agora, olha o sentido grego que é interessante. Nós vamos buscar essa mesma palavra, traduzida aí mesmo pelo Ferreira de Almeida, em outro texto. E olha que bonita. 2 Coríntios capítulo 5, veja lá. É o mesmo termo, então, traduzido como saudade em Filipenses 1:8. Ele está aqui em 2 Coríntios 5:2. E também está em outros versículos. Você pode fazer depois sua própria pesquisa. Mas para não alongarmos isso, eu gostaria de destacar apenas essa. 2 Coríntios 5:2. Preste atenção. E por isso, neste tabernáculo, Paulo está usando uma linguagem metafórica aqui para se referir ao nosso corpo físico, este tabernáculo. Nós gememos. A próxima palavra é aspirando. Está vendo ela aí? Aspirando. Uma palavra bonita mesmo no nosso português, dentro do contexto aqui. Porque está falando de algo que é vigorosamente anelado. Penso que essa seria uma boa expressão para traduzir esse termo aqui da língua grega original. Não é só um anelar simples, né? E anelar já é uma palavra forte também. Ansiar também é uma palavra forte. Mas a ideia do termo, o prefixo dessa palavra no grego é epi, que é uma partícula de reforço. Então, o sentido de saudade é vigorosamente ansiar. É esse termo. Então, Paulo, quando está pensando nos filipenses, ele está preso, ele está dizendo, há uma ânsia vigorosa no meu coração em direção a vocês. Foi isso que ele disse lá. A saudade. Deus é testemunha dessa ânsia vigorosa que tenho em mim de estar com vocês. Saudade que eu tenho de todos vós. Agora, olha que bonito o mesmo versículo. Ele diz que isso ocorre por causa da terna misericórdia de Cristo Jesus. Está vendo que relação linda? Saudade de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Que bonita associação. Porque não há como ter esse anseio vigoroso um pelo outro que não seja baseado na terna misericórdia de Cristo. Do contrário, é puramente emocional. E nós não estamos falando de emocionalismo. Nós estamos falando de vínculos espirituais e afetivos. E não de emoções volúveis que vão e vêm, que um dia está assim, outro dia não está mais assim, um dia ama, outro dia odeia, um dia preza, outro dia despreza. Né? Não é nesse terreno que nós estamos militando. Então aí está essa linda expressão, um vigoroso anseio. Agora então vamos... Acho que antes disso precisamos fazer mais uma coisa. Nós lemos 1 Coríntios 12, não é? Alguns versículos, e ainda não explicamos nada. 1 Coríntios 12, os versos 12 e 13, eles vão lançar uma base muito firme. Por favor, abra de novo sua Bíblia aí, 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Uma base muito preciosa da nossa relação em termos de vínculos espirituais. Por que esses vínculos espirituais são tão reais no corpo de Cristo? Veja que eu ainda não toquei no aspecto afetivo, certo? Propositalmente estou separando aqui. Primeiro, vínculos espirituais. Por que eles são reais? Eles já são reais. A necessidade é que eles sejam desenvolvidos. Porque é óbvio que tudo na jornada cristã é desenvolvido, tudo, não é? E vínculos espirituais, e consequentemente afetivos também, vamos ver, eles são desenvolvidos. Eles devem ser alimentados, nutridos,
fortalecidos os vínculos espirituais. Entre marido e esposa não é assim? O que você acha? Claro que, pela graça do Senhor, quando um casal lúcido, não é? Especialmente cristãos, se unem, há amor ali. Do contrário, há o que ali? Não é? Mas nós temos que admitir, não é? Especialmente nós já somos casados há tantos anos, que aquele amor ali era assim. E o amor hoje é assim. Não é? Porque ele é desenvolvido no relacionamento, conhecendo-se, conhecendo e dando-se a conhecer. E tornar-se-ão os dois uma só carne. Assim é com o nosso Senhor. Então, a base para os vínculos espirituais está em 1 Coríntios 12, 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, é um verso tão impressionante, que ele usa nesse verso a designação Cristo para se referir ao corpo. Mas não é o corpo físico de Cristo, o corpo de Jesus de Nazaré. Ele está usando o termo Cristo, que significa ungido, para o homem coletivo. Você já percebeu nesse versículo? Porque ele está falando de um Cristo que tem muitos membros. Ora, é claro que ele não está se referindo ao corpo de Jesus de Nazaré. Né? Ele está falando de um corpo de muitos membros. E esses muitos membros são muitos, veja só. Né? Mas eles constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Porque a mesma unção, Cristo significa ungido. A mesma unção que repousou sobre a cabeça, Atos 2,33. Ele foi exaltado à destra de Deus, após a obra consumada, recebeu do Pai a promessa do Espírito. Espírito está descrito aqui, do Espírito. Olhos sobre a cabeça, cumprimento do Salmo 133. E porque ele é o verdadeiro sumo sacerdote, do qual Arão é uma figura, segundo o Salmo 133, então esse óleo que foi derramado sobre a cabeça, desceu pela barba. A barba de Arão, Salmo 133, que é a figura do nosso Senhor. E diz assim, e desceu mais. 2 desce, você vai ter lá. Desce da cabeça para a barba de Arão. E desce até as orlas das suas vestes. Está dizendo que a mesma unção, ou o mesmo Espírito prometido, que o Deus homem, ontem falamos tanto sobre isso, né? Na sua humanidade, o homem no trono, o Deus homem no trono, recebeu do Pai a promessa do Espírito, Atos 2,33. E ele faz o que com isso? Com essa promessa bendita que ele recebeu? Pedro vai dizer assim, e derramou isto que vedes e ouvis. E agora, inicialmente, aqueles 120, eles foram batizados, está aí em Coríntios, para dentro de um corpo. Então ele vai dizer, assim também com respeito a Cristo. Então aí, neste texto, ele está usando o termo Cristo para se referir a um homem coletivo. Isso é tão maravilhoso. E desse homem coletivo, Jesus Cristo, o verbo entronizado, o verbo encarnado entronizado, a destra da majestade, ele é cabeça desse corpo de muitos membros. Então cabeça e corpo são um homem coletivo. O que Paulo chamaria de o novo homem de uma nova criação. Essa é a bendita realidade da qual nós participamos, irmãos. Quando o irmão Austin Sparks viu isso com clareza diante do Senhor e começou a pregar sobre isso, sabe o que aconteceu? Aqueles que ministravam com ele, não só naquela região de onde ele é, mas em conferências, inclusive Keswick, as famosas convenções de Keswick. Ele foi discriminado pelos irmãos. Alguns acharam que ele estava delirando, falando dessas coisas. E aquela plataforma onde eles subiam para ministrar essas famosas convenções, vários irmãos ministraram ali, inclusive Scroggie, entre outros, para citar um dos mais conhecidos aqui. Havia uma inscrição naquela plataforma, retirada de João 17, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Quando Sparks começou a falar sobre a realidade do novo homem, da nova criação, ele disse que nunca mais foi convidado para essas conferências. E quando ele estendia a mão para cumprimentar os companheiros dele do passado, eles não estendiam a mão para cumprimentá-lo. Até que ele foi banido.
E uma rica irmã, de origem indiana, ela tinha uma casa em Honor Oak. E ela ofereceu sua propriedade para ele. Ele foi morar lá com a sua família. E ali, naquela casa, na rua Honor Oak, foi iniciado como que uma escola da obra. E, irmão, as mensagens que foram proferidas ali, elas alcançaram o mundo inteiro. Elas continuam alcançando muitos corações em muitos lugares. Há irmãos que leem obras do Sparks e não sabem o que fazer. Entram em crise. Porque os seus olhos começam a ser abertos. Certa vez um irmão tão experiente no Senhor, hoje ainda está entre nós, com avançada idade, conversando com ele, certa vez, ele disse assim para mim: irmão, eu não conheço o Cristo que Sparks conheceu. O Cristo dele é tão maior do que o meu Cristo. Que Deus vos conceda no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ah, meus irmãos, é nosso, é de todos nós, esse grande Cristo, esse imenso Cristo. Então que os nossos olhos sejam abertos para vê-lo, porque é somente vendo que nós seremos transformados na mesma glória que Ele tem, de glória em glória, na sua própria imagem. E não há nada que possa transformar o caráter de um homem ou de uma mulher que não seja contemplar a glória do Senhor Jesus. O resto é verniz psicológico, que remodela aqui, reajusta ali, canaliza lá, mas é um verniz, uma porta, sujeito às intempéries, sol, chuva, ele vai descascar, porque a essência não foi mudada. Só a contemplação de Cristo muda a essência do que o homem é. Então, meus irmãos, aí nós estamos vendo um homem que conheceu isso, dentre tantos outros na história da igreja. Mas ele está aqui, né? Como autor da metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Como não apreciar a beleza do que o Senhor fez na vida desse homem? Se ele próprio diz que o que foi feito na vida dele não foi feito só por ele. Ele disse que o que foi feito na vida dele foi feito para que ele se tornasse um modelo para todos os que hão de crer no Senhor Jesus para a vida eterna. Escrevendo a Timóteo, não é? Então, vamos voltar para o texto. 1 Coríntios 12, 12 e 13. A base dos nossos vínculos espirituais está no novo homem da nova criação. Cristo, a cabeça única, gloriosa, exaltada, e a igreja, o seu corpo, unidos vitalmente, inseparavelmente, organicamente, de tal modo que o corpo é a expressão da vitalidade da cabeça, das ordens da cabeça. Quando isso não acontece no corpo físico, tem um nome: ataque epilético, convulsão. O corpo se move para lá, para cá, vamos fazer a obra de Deus, né? Mas o cabeça não está gerenciando. Irmãos, há um princípio, já que falei sobre isso, preste atenção, porque toca tão especialmente nós, especialmente irmãos mais velhos. Nosso Senhor Jesus nunca será responsável de ser a nossa retaguarda ou nosso resguardo daquilo que Ele não foi a nossa vanguarda. Ouviu bem, irmão? Isaías 52, 12. Vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós, vanguarda. E aí ele vai dizer, se é assim, se o Senhor irá adiante de vós, então o Deus de Israel será a vossa retaguarda,
Aí é um princípio espiritual. Precisamos aprender a ler a Bíblia extraindo princípios espirituais. Isso é muito importante. O irmão que eu já citei também era um mestre em fazer isso, Austin Sparks. E aí está um princípio espiritual. Vale para tudo, irmão, tudo. Se você quiser trocar teu carro e você lá se apaixonou por um e vai fazer um negócio, tome cuidado. Se o Senhor não for vanguarda, ele não será retaguarda. Se você quiser vender uma casa para comprar outra, tome cuidado também. Se ele não for vanguarda nesse negócio, ele não se compromete em ser a retaguarda. Mas de tudo aquilo em que ele for a vanguarda, fique tranquilo. Você pode passar o que for. Ele se comprometeu a ser a retaguarda. Porque nós o seguimos. A grande pergunta de Jeremias capítulo 2, que o povo não fez, e se pela boca de Jeremias o Senhor reprova o seu povo, ele era o Deus do seu povo, e o seu povo era o seu povo. Então ele diz assim, e eles, Jeremias 2, e eles não perguntaram, meu povo não perguntou, onde está o Senhor? Olha que pergunta, irmão. É a pergunta que temos que fazer em todo o tempo. Onde está o Senhor nessa reunião? Onde está o Senhor nessa obra? Onde está o Senhor nesse movimento? Onde está o Senhor nessa comunhão? Onde está o Senhor na sua palavra, que podemos ouvi-la e não ver o Senhor? Onde está o Senhor nesse livro que eu estou lendo? Se ele não está aqui, joga fora, irmão. Não perca tempo, irmão. Você tem uma biblioteca preciosa para ler. Deixe de ler bobagens. Onde está o Senhor nessa palavra que eu estou ouvindo? Onde está o Senhor nesses cânticos, nessa adoração? Se ele não está, é só música. Essa é a grande pergunta. Depois você leia Jeremias capítulo 2. E sabe, irmão, nós podíamos ter essa manhã toda para estudar Jeremias 2, só Jeremias 2. Sabe por quê? É um capítulo de entranhados afetos, que é o nosso tema nessa manhã. Lembro-me de ti, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor. Olha a memória do Senhor, memória de amor do Senhor, quando eles jornadeavam pelo deserto. Israel era consagrado ao Senhor e era primícias da sua colheita. Todos os que o oprimiam eram por mim julgados. E aí ele vai dizer assim, mais à frente então, com o povo agora degenerado, na época de Jeremias. Eles, meu povo, não perguntaram, onde está o Senhor? O altar estava lá, os animais estavam lá, o culto estava lá, o serviço estava lá, os sacerdotes estavam lá, mas o Senhor não estava lá. E mais à frente, com a mesma pergunta, ele reprova agora, então mais seriamente, os sacerdotes. E lembre-se, irmão, sempre, os sacerdotes no Velho Testamento não eram apenas aqueles que ofereciam sacrifícios. Eles tinham a incumbência de ensinar a lei do Senhor. Eram os mestres. Então, os profetas e mestres no Velho Testamento, os profetas anunciavam a mensagem profética. Está aí na Bíblia. Quantos profetas tiveram? Desde Elias, não é isso? Profetas, chamando o povo de volta para Deus. Isso é ministério profético. Chamando o coração do povo para Deus de novo, para o arrependimento. E os mestres? Ensinando a palavra de Deus. E os mestres eram sacerdotes no Velho Testamento. Então, em Jeremias 2, o Senhor vai dizer assim, e os sacerdotes também não perguntaram, onde está o Senhor? Meus irmãos, essa pergunta, estando em correlação com os sacerdotes, se torna tão séria, não é? Imaginem isso. Os mestres da palavra para o povo não sabiam onde estava o Senhor. Não estavam conhecendo os interesses do Senhor. Não estavam sabendo para que caminho o Senhor queria dirigir aquele povo. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Esse mesmo Jeremias vai dizer assim, os teus profetas, agora no livro de Lamentações, te anunciaram visões de sentenças falsas e absurdas, que te levaram para o cativeiro.
um ministério profético falido também, que não conhecia o Senhor, nem os interesses do Senhor, nem o coração do Senhor e nem os caminhos do Senhor. Bom, vamos a alguma coisa aqui sobre os versos 24 e 25 de 1 Coríntios. E não se preocupe, irmão, se não conseguirmos atingir o livro de Efésios, o que importa é que o Senhor tem nos dado agora, aqui. Se chegarmos lá bem, se não tivermos tempo, tudo bem. O Senhor continue nos ajudando. Verso 24 diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, atenção, Deus coordenou o corpo. Ah, que frase linda, irmão. Porque ninguém pode coordenar o corpo a não ser o Senhor. Se Ele não estiver fazendo os movimentos de vanguarda, se Ele mesmo não estiver promovendo e acentuando os vínculos espirituais e também afetivos, ninguém pode fazer nada. Você não olha para um irmão e diz assim: eu tenho muita empatia por aquele irmão, eu queria muito ser amigo dele. Não é assim que as coisas funcionam, não é? Você está escolhendo amigos, é assim? Muito menos na realidade espiritual. Amizades espirituais, verdadeiras, afetivas, são dádivas divinas. E por elas nós temos que ser muito agradecidos. Nós que já caminhamos mais tempo com o Senhor, somos tão gratos. Porque em estações da nossa jornada com Ele, aqui, ali e lá, Ele promoveu vínculos em nossas vidas espirituais, que nos resguardaram. Alguns desses vínculos nos impediram de cair na ribanceira. Alguns de nós poderiam dizer: aquele vínculo me impediu de apostatar do Senhor. Aquele vínculo trouxe lucidez para a minha mente, quando, quem sabe, eu estava envolvido com outras coisas aí, doutrinas, ensinos, ideologias. Não é? É o Senhor nos salvando, nos resguardando, através de vínculos espirituais reais, genuínos, que falavam ao nosso coração, tantas vezes sem palavra, que nos inspiravam só de olhar para eles. Para alguns desses irmãos. Certa vez me lembro de uma irmãzinha, ouvindo o nosso amado irmão, e tão saudoso irmão, Christian Chen. Ela disse assim: olha, muitas vezes eu estou ali escutando o irmão dizer, para ser sincera, eu não entendo 80% do que ele fala. Mas sabe o que ela disse? Ela disse assim: mas só é vê-lo, só está ali. O Senhor comunica tanto ao meu espírito, ao meu coração. Porque, irmãos, essa instrução, chamemos assim, do mestre, que é o Senhor, para nós, ela vai muito além dessa coisa aqui chamada mente. Vai mais fundo, lá naquele ambiente que só o Espírito Santo alcança, imprimindo realidades, verdades espirituais no nosso espírito, que atingem o nosso coração. E muitas vezes você sai de uma reunião depois de ter ouvido uma palavra que você foi impactado, e alguém te pergunta: conta para mim como foi. Você mal sabe começar a falar, reproduzir o que você ouviu. Mas significa que você não foi instruído? Hein? Não. Mas significa que o Senhor imprimiu algo lá no fundo, que quem sabe você vai precisar até de algum tempo, lá no seu quarto secreto, em oração, para você começar a assimilar devagarzinho aquilo que foi falado. Não é assim? Graças a Deus, a escola de Cristo é muito diferente de qualquer outra escola, não é, irmãos? Então, Deus coordenou o corpo. Nós só precisamos orar, irmãos, orar, e estar aos pés dele, e dizer: Senhor, nós queremos saber onde está o Senhor, queremos saber quais são os seus movimentos atuais, Senhor. Mas é tanto problema esse assunto, irmãos, nos chamados movimentos cristãos. Sabe por quê? Porque alguns se colocam como promotores desse movimento, que só pode ser feito pelo Senhor, mas se colocam como promotores. Então agora o mover é esse, agora o mover é aquele, agora mais um passo, avante, o mover agora é esse. E de mover e mover, mover e mover, a igreja vai cambaleando. E a verdade vai cambaleando nas praças.
e a retidão não mais existe. Então, meus amados irmãos, quanta necessidade temos de voltar aos princípios da palavra de Deus. Deus coordenou o corpo, para que não haja divisão no corpo, seguindo aí. E olhe a próxima frase. Antes, cooperem os membros com igual cuidado e favor uns dos outros. Comunhão, cooperação. Duas coisas diferentes. Nós somos ordenados pelo nosso amado Senhor, porque Ele sabe o imenso valor da comunhão. Nós somos ordenados a termos comunhão uns com os outros, porque somos membros do único corpo, habitados pelo único Espírito, que tem o único Senhor como cabeça. Isso é comunhão. Comunhão. Uma ordem. Agora, a não ser que haja envolvida nessa comunhão, heresia, má, falsa doutrina. Paulo zelava tanto por isso que ele disse assim, nesse caso, nem com os tais comais. Por quê? Porque eles estão solapando os fundamentos da fé. Quem sabe, negando o precioso sangue, o valor da redenção, o Espírito Santo, a Trindade, a natureza divina humana do Redentor, a obra da cruz. Como vamos ter comunhão sem esses assuntos básicos? Não é? Do contrário, comunhão, sempre. Agora, e cooperação? Qual a diferença entre comunhão e cooperação? Meus irmãos, para que haja cooperação, nós precisamos estar claros com relação à visão da supremacia, da centralidade, da preeminência do nosso Senhor Jesus. Do contrário, outras coisas vão ocupar este lugar. Até mesmo a obra de Deus pode ocupar esse lugar, e a igreja também pode ocupar esse lugar. Então nós seremos desviados daquilo que realmente promove a glória do Senhor. Porque para que haja glória na obra do Senhor, para que haja glória na igreja do Senhor, então temos que ver juntos a glória do Senhor. Compreende, irmão? Não dá para colocar a lua na frente do sol. A lua é figura da igreja, o sol é figura de Cristo. Se a lua se coloca à frente do sol, nós temos trevas na terra. Então que nos guardemos, irmão, sempre. Voltando então, cooperação, sim, depende de visão espiritual. Adequada, única. Que visão espiritual é essa? Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Governou a vida desse apóstolo. E se queremos saber o que é, então vamos ler Efésios e Colossenses, principalmente. De joelhos, pedindo, Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja o que esse teu santo servo chamou de a visão celestial. Porque todos nós seremos governados por uma visão, seja ela qual for. Se é visão da igreja, então a visão da igreja vai nos governar. Se é visão da obra, então a visão da obra vai nos governar. Se é visão de uma determinada interpretação particular da verdade, essa vai nos governar. E nós vamos excluir todos os outros que não têm a nossa interpretação particular. É isso que acontece. Por isso, em Coríntios está escrito, para que não haja divisão no corpo. Você viu aí no versículo? Para que não haja divisão no corpo. Porque Deus coordenou o corpo para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, para que não haja divisão no corpo. 1 Coríntios 12, 25. Antes, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, comunhão e cooperação. Leve isso para você. Ore sobre isso, pense sobre isso. E aí, para concluir isso aqui, nós também comentamos ontem numa mesa de conversa com irmãos, quando nossos olhos estão fitos naquele que é o único objeto de nossa contemplação, prossigo para o alvo. Esse alvo não é a obra, esse alvo não é a igreja, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando estamos correndo a carreira assim, irmão, observe aqui, olha. Se você está focado num único objeto, é o objeto do teu amor, de tua afeição, de tua fé, de tua devoção, de teu tudo. Você tem um campo visual aqui, olha, do teu lado. Então você vê um pouco do lado de cá, você vê um pouco do lado de cá. Mas você não está olhando nem aqui e nem aqui. Você está olhando lá. Então você está vendo aqui, não é? Então tem outros aqui do seu lado que estão correndo a mesma carreira, apaixonados pelo mesmo objeto. Então você os identifica. E o que o Senhor realiza aqui nesse processo é companheirismo espiritual. Então nós vamos reconhecendo os companheiros.
que não estão interessados em edificar nada para si, não estão interessados em edificar seu nome, nem seu ministério, e nem coisa nenhuma que não promova unicamente a glória daquele que ele ama, nosso Senhor Jesus. Isso é tão importante, amados irmãos. Quantos têm tropeçado aí? Cooperação. O Senhor nos ajude. Vínculos. Eu acho que então nós podemos entrar nisso um pouco até onde pudermos com o nosso tempo. Vamos para a Epístola aos Efésios então. Falar um pouco sobre esses vínculos. Efésios capítulo 2. Vamos diretamente destacar alguns versículos para economizarmos o máximo de tempo que pudermos para avançarmos. Primeira coisa, Paulo usa nessa epístola muitas vezes um prefixo de uma palavrinha grega que é traduzida em Efésios 3,18, depois vamos chegar lá, como junto. No sentido de juntamente, junto. E se for transliterado do grego para o português, essa palavrinha seria um S, um Y e um N, sin, que no grego pronuncia sum. Essa palavrinha significa junto, certo? Então, ela é prefixo para complementos, e vocês vão entender isso agora mesmo, que muitas vezes foi usado por Paulo nessa epístola. Podemos dizer que uma das grandes ênfases nessa epístola, que é a epístola da igreja, Efésios, né? Mostrando a glória da igreja, digamos assim, embora, claro, não deixa de mostrar maravilhosamente também a glória de Cristo. Mas a ênfase maior está na glória da igreja, como corpo de Cristo. Assim como a epístola aos Colossenses tem como foco principal a glória de Cristo. Então temos um complemento lindo aí, não é? A glória da cabeça, a glória de Cristo em Colossenses, e a glória do corpo, a glória da igreja em Efésios. Por isso Paulo vai dizer, grande é este mistério, mas eu me refiro, olha a ordem, a Cristo e a igreja. Né? É isso que temos nessas duas epístolas. Então ele usa esse prefixo aí, uma única vez ele usa essa palavrinha que já citei, desacompanhada, esse S-I-N, está lá em Efésios 3,18. As outras vezes, essa palavrinha é um prefixo, acompanhado então de outros termos aqui, às vezes compõe uma grande palavra. Não vou ficar citando essas palavras aqui, você pode fazer a sua própria pesquisa. Não vou ficar citando na língua original. Nós vamos vendo aqui no português mesmo. E você vai ver que a ênfase de Paulo é mostrar exatamente que o corpo de Cristo está conectado. E por que essas conexões, por que esses vínculos são tão indispensáveis? Vamos fazer isso então. Efésios capítulo 2. Primeiro, com relação à nossa relação com Cristo, olha o que ele diz no verso 5. Efésios 2, 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Qual é a palavra que você tem aí agora? Está vendo? Juntamente com Cristo. Em outras palavras, nos deu vida por estarmos unidos, vinculados a Cristo. Ele não nos deu vida, me entendam bem, separadamente de Cristo. Vida como indivíduos. Ele nos deu vida porque fomos postos pela fé em união com Cristo, que é a vida. Então, porque Cristo é a vida, todo aquele que é posto em união com Cristo tem a vida, porque Ele é a vida. Então ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja o verso 6. E juntamente nos ressuscitou. E, aqui está faltando uma palavra, que na língua, aqui eu estou lendo na revista atualizada. Está faltando uma palavra que no grego está. Qual é, de novo? Juntamente. Então a terceira vez. Então, juntamente com ele nos deu vida, preste atenção, verso 5. Juntamente com ele nos ressuscitou e juntamente com ele nos fez assentar.
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Vida com Ele, ressurretos com Ele, assentados com Ele nos lugares celestiais, juntamente. Olha o verso 21 do capítulo 2, quando ele fala sobre o edifício de Deus, as pedras vivas edificadas no edifício de Deus, no qual todo o edifício, bem ajustado, sunamologeu. Vou citar só essa para os irmãos. Essa é a palavra grega que fala, que foi traduzida aí como bem ajustado. Olha que lindo. Vínculos. Não é só juntos, é bem ajustado e consolidado. Vamos para a próxima. Verso 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados. Olha que interessante. Toda essa frase, juntamente estáis sendo edificados. 4 palavras no português. É uma palavra no grego, que foi traduzida assim. Juntamente estáis sendo edificados. E o prefixo dela qual é? O sum. S-I-N. Para os irmãos verem a importância dessa nota na Epístola aos Efésios. Vamos para outra. Efésios 3,18, que eu já citei. Aqui de novo, na versão em português não há, no original há. Então o verso 17 diz assim, olha: e habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, e aqui temos, junto, que na revista atualizada não está, em algumas outras versões está. Então poderes compreender junto com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade? Reconhecer o amor de Cristo. Vamos para outra. Efésios 4:3. Aqui também tem um termo lindo. Está falando sobre a unidade. Que tema é esse da unidade nos nossos dias, não é? Quanto precisamos voltar ao significado bíblico dessa palavra, unidade. Porque a unidade não é uniformidade. A unidade não é unidade ministerial. A unidade não é uma unidade que é promovida de forma piramidal. A unidade não é unidade de obra. Então ele vai dizer, no verso 3, esforçando-vos, diligentemente, por preservar, não é promover, porque já foi promovida essa unidade. Então, responsabilizados somos de preservá-la. Como? Unidade do Espírito, no vínculo. Aí está. Que bom que a palavra aqui foi traduzida por essa aí mesmo, que nós escolhemos, né? Vínculos espirituais e afetivos no corpo de Cristo. E aqui está mais uma palavra que tem como prefixo aquele S-I-N. Vínculo da paz. Esse termo específico, vínculo, sundesmos, sabe o que significa? Significa, traz uma ideia de laço. Laço. O Espírito Santo, meus irmãos, ao nos batizar, na linguagem de Paulo aos Coríntios 12, ao nos batizar em um corpo, sabe o que ele fez? Um laço entre nós. Efésios 4,16, mais uma. Todas começam com o mesmo prefixo. Não se esqueça disso então, que significa junto, certo? Olha que verso tremendo. Vamos ler o 15 também. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, aqui temos já a primeira palavra, bem ajustado. Na língua original, de novo, está uma palavra com o mesmo prefixo que já citamos. Bem ajustado. Na sequência, consolidado, mais uma vez, uma palavra com o mesmo prefixo que significa junto. E pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, resultado, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olhe que verso, irmão.
Está dizendo que se efetuar o seu próprio aumento, porque o corpo tem vida. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Mas para que esse corpo aumente, efetue o seu próprio aumento, ele depende do que mesmo? Vamos ler de novo? Ele depende de que o corpo esteja bem ajustado. Número 1. Ele depende, outra palavra que falamos com o mesmo prefixo, que o corpo seja consolidado. Que o corpo seja o beneficiário do auxílio de toda junta. Interessante que agora a palavra junta não é aquela que citamos, o SIN, que significa junto, né? Aqui é junta, é uma outra palavra, mas sabe o que ela significa? Ela traz a ideia de firme conexão. Auxílio de toda junta. E se conhecemos um pouquinho do corpo humano, nós sabemos que as juntas são pontos de suprimento. Quantas vezes, já que estamos aí em Efésios 4, nós somos tentados a olhar para ministérios específicos, dons de Deus, está aqui em Efésios, dados ao corpo de Cristo, graças ao Senhor, para aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem seu serviço. De nada adiantaria esses ministérios se os santos não forem despertados, se os santos não forem edificados e se os santos não desempenharem o seu serviço. Eles terão fracassado, porque a finalidade deles é aperfeiçoar os santos. Uma outra palavra traduzida da língua original para aperfeiçoar é equipar. Equipar os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço e assim o corpo de Cristo seja edificado. Então podemos dizer, rigorosamente falando, o corpo de Cristo não é edificado pelos 5 ministérios. O corpo de Cristo é edificado pelos próprios santos, que são equipados pelos ministérios. Está claro isso, irmão? Mas o que é feito hoje em dia? Os ministérios são colocados em plataforma, como se eles fossem os edificadores. E eles próprios deveriam se ver de modo diferente. Eles deveriam se ver como aqueles que põem ombro embaixo e não cabeça em cima, para que os santos possam ser suportados, encorajados, alentados, edificados, aperfeiçoados, equipados, para que então haja aumento de Cristo no corpo de Cristo. Ele efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que lindo versículo e que importante. No resto do tempo que temos, se eu estou certo, nós temos mais 20 minutos, né? Para terminar meio-dia. Então, creio que será suficiente para nós examinarmos um pouco de vínculos afetivos agora, que também penso que nos falam muito sobre nossas necessidades. Vamos fazer isso então. A carta de Paulo a Filemon, no mesmo lugar onde Paulo estava quando escreveu a epístola aos Filipenses, na cadeia, na prisão domiciliar de Roma. Filemão está antes de Hebreus, só tem um capítulo. Filemão. Olha o que Paulo diz nessa epístola. Filemão. Verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha aí, as entranhas de afetos, os vínculos afetivos. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão de tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós por causa de Cristo. Que verso maravilhoso. E o verso 7 então. Pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. É tão lindo ouvirmos isso de Paulo. Porque se nós estávamos dizendo que Edward foi um filósofo, naturalmente falando, um intelectual, o que você acha do Saulo de Tarso? Versado em 3 culturas, dominava 3 idiomas, instruído aos pés de Gamaliel,
Conhecia tudo sobre a cultura grega, romana e hebraica. Tudo. É esse homem que foi encontrado na estrada de Damasco e destruído. Cego, sem comer nem beber por 3 dias, atônito, em oração, diante daquele que o encontrou na estrada de Damasco. Não foi uma visão, porque ele vai dizer em Coríntios que o Senhor o encontrou, apareceu pessoalmente a mim como um abortivo, um nascido fora de tempo. E esse encontro foi na estrada de Damasco. E levou Paulo do 10, ele achava que ele era o 10. Todos nós achamos que somos 10. Até que o Senhor olhe para nós. Então, ele foi sendo demolido. E a demolição, no primeiro ato, foi séria e maravilhosa. Aquele homem que não precisava de ninguém para dizer o que ele devia fazer, não precisava de ninguém para conduzi-lo para lugar nenhum, não é? Agora ele está cego. E, quando ele descreve essa experiência, ele diz que ele teve que ser conduzido pela mão. Imagina alguém dando mão para o Saulo de Tarso para levar ele, ceguinho, para entrar em Damasco de novo. Que cena, não é? Aí diz que ele foi lá para aquele lugar de oração, na rua direita, e ele ficou lá sem comer nem beber 3 dias, diante do impacto do encontro com eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, a partir daí, os vínculos espirituais com o próprio Senhor, os vínculos afetivos com o próprio Senhor, que Ele amou tanto, e os mesmos vínculos espirituais e afetivos com o corpo de Cristo e com seus cooperadores foram sendo cada vez mais intensos. Então agora ele escreve essas palavras lindas para Filemon. Irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Queria que você parasse um pouquinho só aqui, antes de seguirmos. Não sei porquê, mas na verdade sei porquê, mas não vou falar, que nós temos tanta dificuldade com essas palavras aí. E quero dizer especialmente de irmão do sexo masculino para outro irmão do sexo masculino. Nos quais há vínculo, claro. Se olhar nos olhos dele e dizer assim, sabe, irmão, o teu amor por mim me traz tanto conforto, me traz tanta alegria. Sabe por quê? Um dos motivos, nós tendemos a ser autossuficientes. E achamos que somos autorrealizados. Não precisamos, na verdade, de nada disso aí, não. Isso aí está exagerado. Agora, é o Paulo dizendo, tive grande alegria e conforto no teu amor. Porquanto, olha aí, o coração dos santos. Sabe qual é a palavra para coração? Já citamos esses dias, é o splanchnum, que fala de vísceras. Na Bíblia é traduzido por fígado, por rins ou por intestinos. Porque fala de ventre, algo que flui daqui. Amor visceral, amor de entranhas. Aqui foi traduzido por coração. Porquanto o coração dos santos. Olha o resultado desse tipo de amor e desse vínculo espiritual e afetivo. Não separe essas duas coisas, irmãos, porque elas são inseparáveis. O espiritual do afetivo. Olha como ele termina. Porque esse coração dos santos tem sido reanimado. Reanimado por teu intermédio. Que cuidado nós temos que ter com essa coisa aqui, olha, que se chama púlpito, para que daqui não saia um porrete o tempo todo sobre o ombro dos irmãos. Não é que nós não precisamos ser exortados, mas é que a exortação sempre tem que ser acompanhada pela consolação. Porque nós já vimos que a paraclesis, a palavra para consolação, na língua original, tanto significa consolação mesmo, quanto significa exortação. O problema é quando pendemos para um lado só, inclusive para o lado da consolação só. E nessa consolação não há exortação nenhuma. Isso também não é adequado. Mas será que, com a ajuda do Senhor,
com o nosso crescimento em comunhão, em realidade dele, essas duas coisas estão sendo combinadas no nosso serviço e nas nossas relações, nós sabemos exortar, consolar, nós sabemos consolar, exortar, porque o Espírito Santo sabe. E como sabe? Então o coração dos santos reanimado por teu intermédio. Bem, esse termo esplâncnon, olha que interessante, ele não tem raiz hebraica, ele tem raiz grega. E para os gregos, esse termo aí, vísceras, como traduzimos, se refere às mais violentas paixões, cobiças, concupiscência. Assim os gregos usavam essa palavra. Então era uma palavra com um mau sentido. Era alguém regido por algo visceral, um ódio visceral, uma inveja visceral, um ciúme visceral. Não é? Bom, sabe o que aconteceu na língua hebraica? Quando essa palavra, na língua grega no caso, mas para os cristãos, quando essa palavra foi trazida para o uso cristão, e você está vendo aqui na Bíblia, ela foi, digamos, reinterpretada. Agora esse mesmo esplâncnon não é mais sede de violentas paixões. Esse mesmo esplâncnon é a sede dos mais gentis e das mais gentis e dóceis afeições. E que lindo nós vemos isso. Quando meditava sobre isso, sabe o que me ocorreu? O texto de João 7. Quando nosso Senhor disse assim, João 7, 37. No grande dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre, ou do seu interior, você se lembra? A palavra lá é outra, é koilia, que fala sobre a mesma coisa, ventre. Do seu ventre fluirão rios de água da vida. Bom, irmãos, essa koilia, se você acompanhar essa palavra em outros textos do Novo Testamento, por favor, me acompanhe aqui, você vai ver que ela é descrita de modo negativo, em si mesma, originalmente. Por exemplo, em Romanos 16, 18, Paulo usa essa palavra e fala assim que esses tais servos de Cristo, como são chamados, ele vai dizer, na verdade, eles não são servos de Cristo. Romanos 16, 18, ele vai dizer por quê? Porque eles servem, escuta isso, o seu próprio ventre. Estão aí no nome de Cristo, mas estão servindo seus próprios desejos. Como já mencionamos outras vezes, desejo de ter fama, popularidade, ser reconhecido, ser gratificado, ser honrado. Eles servem suas próprias cobiças. Ventre, koilia. A mesma palavra Jesus usou no Evangelho. Agora olha como ele usou. Quem crer em mim. Mudou tudo. Uma realidade agora de vida de união com ele. Quem crer em mim, do seu ventre, só fluíam cobiças, paixões, desejos egoístas. Agora do seu ventre fluirão rios de água da vida. Que maravilha, meus amados irmãos. Quem poderia fazer essa transformação em nós? Quem? Só Ele. E Ele o fez. Bom, teríamos várias menções aqui, de onde esse esplâncnon aparece, mas não vamos ter tempo para isso não. Queria, e vamos ter que encerrar com isso, esse último texto, Romanos 16. Então suporte um pouco mais, nós já estamos terminando. Romanos 16. Primeiro, se você for meticuloso e contar quantos nomes próprios aparecem nesse capítulo, você vai chegar ao resultado de 28. 28 nomes, só nesse capítulo. Se você estudar todas as epístolas de Paulo, ele cita mais de 70 nomes. De novo, isso nos humilha. Será que você poderia citar 70 nomes que estão, de alguma forma, especialmente vinculados ao teu coração? E ele podia.
E ele designa uma boa parte deles com designações muito específicas, de amor, de afetos. Então, só nesse capítulo, 28 nomes. Nós vamos então a alguns deles e vamos concluir. Olha como ele começa o capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Começa por ela, uma irmã, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais. Foi ela que levou a carta para os romanos. Que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar. Agora ouça, porque ela tem sido protetora. A palavra aqui é uma guardiã feminina, cuidando dos interesses dos outros. Ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. O Saulo de Tarso nunca diria uma coisa dessa. Ele não precisava ninguém protegendo a ele. Não. Todo autossuficiente, autoconfiante. Mas agora é o Paulo. Ele está dizendo que essa irmãzinha, que nós a conhecemos só aí, não sabemos nada dela. E Paulo está dizendo, é uma guardiã feminina. Protetora e cuidadora de muitos, e de mim, inclusive. Que lindo, irmãos. Vínculos espirituais e afetivos. Quantas vezes, amadas irmãs idosas, e mais experientes no Senhor do que muitos presbíteros na casa de Deus, elas são capazes de ajudar irmãos no seu serviço. À parte, não é publicamente, não é pedindo o púlpito para vir aqui na frente falar coisas indevidas, muito menos. Mas ajudá-los de modo discreto, nos bastidores, orientando. Você conhece a história de Margaret Barber e Watchman Nee? Já ouviu? Ela o ajudou tanto, irmão. Ele a apreciava tanto, irmão. Ele via nela tanta maturidade. Protetora de muitos, e de mim inclusive. Versos 3 e 4. Saudai a Priscila e a Áquila, esse casal, tão chegados no apóstolo Paulo. Meus cooperadores em Cristo Jesus, Priscila e Áquila. Escute o que ele diz deles. Os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias cabeças. E isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo entendia que se esse casal arriscou sua própria cabeça por ele, eles não estavam abençoando só ele. Eles estavam abençoando todas as igrejas, porque cuidaram dele. Agora, será que ela pensava nisso? E eles pensavam nisso quando fizeram isso? Talvez não. Fizeram isso porque amavam a Paulo, assim como Paulo os amava. Verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Mais um. Saudai a meu querido Epêneto. Primícias da Ásia para Cristo. Lembra que na Ásia tinha 7 igrejas, né? Ele está dizendo que o Epêneto foi primícias. Não exatamente que ele tenha sido o primeiro em si, mas das primícias da Ásia para Cristo. Dos primeiros que creram. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Até isso Paulo sabe reconhecer e honrar.
os que estavam em Cristo antes dele, e nós, irmãos. Por isso que quando Pedro exorta os jovens na sua primeira epístola, capítulo 5, ele diz: jovens, sede submissos aos que são mais velhos. No trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ainda, verso 8. Saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Nós não temos só irmãos no Senhor, nós temos também amigos no Senhor. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo Jesus, e a meu amado, olha os adjetivos, irmão, e o meu amado Estaques. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai a meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito ou apreciado no Senhor. E igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. E assim ele segue a carta até o final. Como o nosso tempo já está terminando, eu queria falar apenas sobre Rufo, nesse caso aí. E olha que interessante, irmão. Me acompanhe aqui para nós concluirmos. Primeira coisa, quem é esse Rufo? Acho que seria bom nós abrirmos nossa Bíblia inicialmente em Lucas 23. Lucas 23. Verso 26. Lucas 23, 26. E como o conduzissem, quando Nosso Senhor estava a caminho do Calvário, levando a sua cruz, e como o conduzissem, constrangendo um sireneu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Todos conhecemos essa história, Simão o sirineu. Agora escute aqui, algo sobre ele. Sireneu é uma indicação de onde ele viria, a sua origem. E Cirene ficava na costa da África, escute bem, costa da África do Norte. E tinha sido fundada por uma colônia grega. Essa comunidade grega, mais tarde, foi entregue à posse dos romanos. A população judaica dessa província era tão significativa que Jerusalém tinha orgulho de ter uma sinagoga chamada dos Libertos para os visitantes de Cirene, ali em Jerusalém. Para todos os visitantes que vinham de Cirene. Simão era de lá, o sireneu. Então, população judaica grande nessa cidade, no norte da África, isso é muito indicativo, nós vamos ver por quê. Então, eles vinham a Jerusalém, havia uma sinagoga específica onde eles poderiam se reunir, era chamada Sinagoga dos Libertos. Você vê esse nome lá no livro de Atos. A população tinha essa sinagoga para os visitantes de Cirene, já citei isso aqui, e para outros estados livres. Hoje, Cirene é a Etiópia. Etiópia, certo? Importante isso. Então, Simão, o sirineu, era um africano. O seu nome em hebraico é chamado de Shoas, que significa negro. Aliás, na Etiópia só há negros. Né? Isso é importante, você vai ver por quê. Então, seu nome em hebraico, Shoas, que significa negro. E ele chega a Jerusalém, vindo de Cirene, para a Páscoa, que foi quando o Senhor foi crucificado. Ele chega em Jerusalém quando? No dia 14 de Abib. Entre aspas, ocasionalmente. Chegou no dia da crucificação do nosso Senhor Jesus, vindo de Cirene. Dia 14 de Abib,
que no nosso calendário é o mês de abril. O grande dia da Páscoa, 14 de Abib, ou Nissan, segundo o calendário persa, né? Uma das 3 datas mais importantes do calendário judaico da época. Então, aqui já está claro quem era o Cirineu. Da Etiópia, negro, que chegou no dia 14, sexta-feira, quando Nosso Senhor estava sendo crucificado. Então já lemos o texto de Lucas. Ele vinha do campo e eles o constrangeram a levar a cruz do Senhor. Agora, vamos para Marcos capítulo 15. Mais um pouco e já concluímos. Creio que há uma linda nota aqui. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, aquele que foi citado na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Obrigaram a Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Bom, se Marcos, escrevendo esse evangelho, ele cita Alexandre e Rufo, eu creio, irmãos, que está inequivocamente expresso que Alexandre e Rufo eram irmãos que se reuniam na igreja de Roma. Já que Marcos escreve entre os anos 50 a 55, é o primeiro evangelho, Marcos. Ele escreve entre os anos 50 e 55 para romanos. E todas as saudações de Paulo em Romanos 16 é para a igreja de Roma. Então parece muito evidente, quando Marcos os destaca aqui, Alexandre e Rufo, que eram irmãos e filhos de Simão, o Cirineu. Então ambos eram membros da igreja de Roma. Rufo está citado lá. Agora vamos, finalmente, para concluirmos, para Atos 13. Esse último texto. Atos, capítulo 13. Ele inicia assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Simeão, Simão, é exatamente o nome na língua original. Podemos dizer que aqui o autor quis traduzir o nome grego original por Simeão. Ele poderia ter traduzido por Simão, nenhuma diferença, é o mesmo nome. Então, esse Simão que está aí, o Simeão, ele tem por sobrenome, você está vendo aqui? Na verdade, o seu sobrenome aqui é como que um apelido. Não significa exatamente sobrenome como nós conhecemos o sobrenome, né? Ele é chamado então de quê? Níger, que significa negro. Simão o Negro. E citam, na sequência, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, ou seja, foi criado junto, né? Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o Paulo. Quando o Rufo foi citado, recordando aqui, Romanos 16, 13, foi dito assim, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, a mãe do Rufo, que também tem sido mãe para mim. Reúne esse texto então com Atos 13, diante de tudo que falamos, e concluímos aqui. É muitíssimo provável que o Simão negro de Atos 13 seja exatamente o Simão, o Cirineu, o negro, o que carregou a cruz do Senhor, nominado aí como um dos mestres e profetas da igreja de Antioquia. E é dito então que a mãe de Rufo, esposa do Simão, o Cirineu, ela tem sido mãe para mim. Paulo não morava em Antioquia inicialmente. Paulo foi buscado por Barnabé em Tarso, Atos capítulo 11. Quando Barnabé foi enviado para Antioquia, por causa do que o Senhor estava fazendo ali, ele foi de Jerusalém, Barnabé, para Antioquia, e viu a beleza da obra do Senhor em Antioquia. É dito que ele era um homem bom, Barnabé, que significa filho da consolação.
Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 11. E descreve assim: muita gente se uniu ao Senhor em Antioquia. E Barnabé viu o tamanho daquela obra. O que ocorreu a ele? Ele foi para Tarso à procura de Saulo. E trouxe Saulo para Antioquia para servir ali. E é dito que eles tiveram a oportunidade de servir uma grande multidão. Ali, naquele momento. Então Saulo foi buscado de Tarso por Barnabé para Antioquia. Saulo não tinha casa em Antioquia, certo? Ele é de Tarso. Então quando ele diz a mãe de Rufo, a esposa de Simão, o negro, ela tem sido mãe para mim. O que isso nos fala? Que Saulo foi hospedado na casa da mãe de Rufo, a esposa de Simão, o sirineu. Que história linda, irmãos. Como é que o Senhor traça esses seus caminhos? De uma maneira tão majestosa. Ela tem sido mãe para mim. Sabe, irmãos, os vínculos espirituais e afetivos no corpo de Cristo, eles são imprescindíveis. Nosso Senhor já havia dito nos evangelhos, assim descrito para os seus discípulos, que seguindo-o, eles teriam duas coisas. Eles teriam muitas perseguições, mas eles receberiam, como sua recompensa de fidelidade, se fossem fiéis, eles receberiam do Senhor, aqui já nesse tempo, muitas bênçãos. E ele diz assim: aqueles que deixaram casas, e mães, e irmãos, eles receberão já no presente o cêntuplo de casas. O que será que você vai fazer com isso? Você vai pregar a teologia da prosperidade? O que significa receber o cêntuplo de casas? Significa que você passará a ter muitas casas. Casas em muitos lugares, mas não são suas. São casas que te acolhem, por causa do vínculo espiritual na casa de Deus, no corpo de Cristo. É claro, não é? Você acha que o Senhor está dizendo que se você perdeu uma casa, fique tranquilo, vou te dar 100 casas. Você acha que é isso que Ele está falando? Claro que não, por causa do restante do versículo. Ele diz assim: você, por causa da perseguição, você foi separado de seus irmãos na carne, no sangue. Você receberá o cêntuplo de irmãos. E o cêntuplo de mães. Ora, nós só temos uma mãe, não é? Não teria nem jeito de receber mais 100 mães, não é? Biologicamente falando. Mas ele diz: você vai ter mais 100 mães. Se você, quem sabe, por causa do Evangelho, foi expulso da tua casa. Como aconteceu com Batsing. Até que os seus pais crescem no Senhor. Aquele indiano, obreiro do Senhor. Você receberá 100 mães. Se a tua mãe te pôs para fora. Por causa do Evangelho. E não tem sido assim, meus irmãos? Casas nós temos em tantos lugares. Mães nós temos em tantos lugares. Irmãs experientes, protetoras, que cuidam de nós, que amam a Cristo, que reconhecem o significado da obra do Senhor. Não temos? E temos irmãs, temos irmãos. Isso nunca vai nos faltar, até que o Senhor venha. Então, meus irmãos, se os vínculos espirituais e afetivos no corpo de Cristo faltar, é porque está nos faltando a comunhão com as entranhas de afetos do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude nisso e nos encoraje. Porque, irmãos, estritamente falando, sejamos honestos, nós não temos nada neste mundo, a não ser o nosso amado Senhor e a igreja. Este é um povo que habita só. E não é contado, não é reputado, não é contado entre as nações. Esses somos nós. Precisamos contar uns com os outros. Precisamos confiar uns nos outros. Precisamos trazer outros na medida dos vínculos promovidos pelo Senhor e como Ele promove, aqui e ali. Trazermos irmãos e irmãs para dentro de nossos relacionamentos. Amai-vos, Pedro vai dizer, e Paulo também,
cordialmente uns aos outros. Que fala de um amor de liga, de laço, amor de coração. Então que o Senhor promova, continue a promover e a fortalecer esse tipo de laço entre nós. Para quê? Para que a igreja efetue o seu próprio aumento. Para a edificação de si mesma em amor. Vamos orar. Senhor, finalmente te entregamos uma vez mais as tuas palavras compartilhadas. Na tua bondade, Senhor, te pedimos que o Senhor nos faça conhecer muito mais e muito além de tudo aquilo que compartilhamos nessa manhã. Desejamos, Senhor, crescer na realidade, na experiência de verdadeiros vínculos espirituais e afetivos. Para que a tua casa seja edificada, Senhor. E para que nisto conheçam todos que somos os teus discípulos. Ajuda-nos, Senhor, corrige-nos, alenta-nos, abre-nos, para que nós possamos conhecer o significado desses preciosos vínculos espirituais. Ajuda-nos nisso, Senhor. Assim oramos agradecidos, no teu precioso nome. Amém.